A TV Assembleia transmite a partir de agora, ao vivo, a reunião extraordinária da Comissão de Finanças para apreciar o relatório sobre o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que declaro aberta, depois de verificar que há número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Conta da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. São 11h16. Peço à nossa secretária que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Ao dia 21 de 2013, às 9 horas, no plenário Dr. Disseu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado José Esmeraldo, senhor deputado Jamir Malini, senhor deputado Gilcinho Lopes, senhora deputada Luzia Toledo, senhora deputada Lúcia Dornelas e o senhor deputado da Vitória. Ausente, senhor deputado Glauber Coelho. Afastado, o senhor deputado Dari Pagung. Presente, os senhores procuradores, doutor Gustavo Messon e doutor Rafael Facalossi. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputadas José Esmeraldo, Jamir Malini, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Gilcinho Lopes, da Vitória e doutor Hércules. Havendo quórum, o senhor presidente, deputada Taide Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Ata lida. O senhor presidente colocou em votação a ata. A ata aprovada como lida, conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taide Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras Lisneia Gomes da Silva, esposa do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Letícia Ferreira, Maria Clara Ferreira, Caio Ferreira, filhos do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Aldelina Ceciliote Ferreira, mãe do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Abílio Ferreira, pai do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Paula Cipriano, Carolina Cipriano, sobrinhas do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Antônio Vitor Cavalieri, diretor-geral mútuo da Caixa de Assistência do CREA, Aécio Matos, presidente do PMDB de São Mateus, Sandra Riz, Daniela Ramos, Rosana Cardoso, Hugo Correia, assessores do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Roque dos Santos Alves, Wilson Rocha Meirelles, Gabriel Grobério, funcionários do pai do candidato a conselheiro Paulo Roberto, João Luiz Cota Lovati, candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, Ricardo Cassa Monteiro, assessor do Gabinete do Tribunal de Contas do Estado, Noelso Passo do Carmos, empresário, Cida Correia, empresária, Arnaldo Souza, Alessandro Silva, Wender de Andrade, Rodrigo Rocha, Wellington Vieira Borges, Ivan Moraes Gomes, amigos do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Ada Carreata, capitão da PM, assessoria militar do TJ, Nelson Mierti, ex-vereador de presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá, José Carlos Ferreira, primo do candidato a conselheiro Paulo Roberto, Sérgio Alves Ferreira, secretário de Estado de Justiça. Passou-se a ordem do dia. O senhor presidente, deputada Taide Armani, informou que os deputados que desejarem fazer perguntas deverão se inscrever junto à secretaria da comissão, dando prioridade aos membros da Comissão de Finanças. Conforme as normas do edital número 2 de 2013, o senhor presidente, deputada Taide Armani, concedeu a palavra ao senhor Paulo Roberto, na qualidade de candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faz uso da palavra conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taide Armani, passou a palavra aos inscritos para perguntas, conforme registrada em ata taquigráfica. Fizeram uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Jamir Malini, Luzia Toledo, Gilcinho Lopes, Lúcia Dornelas e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. Passou-se as comunicações. O senhor presidente convocou os deputados presentes e solicitou à secretaria que convocasse por ofício todos os deputados, membros da comissão, para a reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 22 de outubro, às 11 horas, no plenário Dr. Disseu Cardoso, dessa Casa de Leis, para leitura, discussão e votação do parecer referente ao ofício número 301 de 2013, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a vacância do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, em face do adimplemento da idade compulsória do conselheiro Marcos Miranda Madureira, que completou 70 anos de idade em 29 de maio de 2013. O senhor presidente informou que o parecer prévio será entregue em mãos aos deputados efetivos e suplentes da comissão no horário da sessão plenária, pedindo sigilo aos mesmos
para não divulgação do parecer, que só poderá se tornar público após a votação na comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputada Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e encerrou a reunião às 12h11, convidando seus pares para a próxima, que será extraordinária, terça-feira, dia 22 de outubro, às 11h, no plenário do Dr. Disseu Cardoso, dessa Casa de Leis. E para constar a lavrada presenteada, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, coloquem a ata em votação. Como vota o deputado Gilcim Lopes. Deputado Jamir Malini. Deputado José Esmeraldo. Aprovo. Deputada Lúcia Dornelas. Deputada Luzia Toledo. Aprovado como lida. Eu também voto favorável, aprovado por unanimidade. Eu quero registrar a presença aqui do candidato Sérgio Borges, que se encontra aqui no plenário. Muito obrigado pela presença e a todos e a todas que nos honram aqui com a sua presença. Ordem do dia. Ofício número 301/2013 do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, comunicando a vacância do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em face do adimplemento da idade compulsória do conselheiro Marcos Miranda Madureira, que completou 70 anos de idade no dia 29 de maio de 2013. Relator, deputado Ataíde Armani. Eu passo, a partir desse momento, ler o relatório para depois colocá-la em discussões dos senhores deputados. Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Relatório. O ofício do Gabinete Tribunal de Contas, número 301/2013, datado do dia 4 de junho de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, senhor Sebastião Carlos Rana de Macedo, informou a vacância do cargo de conselheiro daquele egrégio tribunal. Em face do adimplemento da idade compulsória do excelentíssimo conselheiro Marcos Miranda Madureira, que completou 70 anos de idade no dia 29 de maio de 2013. Desta forma, visa a augusta Casa de Contas a indicação por parte deste Poder Legislativo de um nome para proceder à nomeação e à posse nesse importante cargo de conselheiro. Destarte, o processo que foi deflagrado pelo ofício acima indicado foi protocolado no dia 4 de junho de 2013. Por sua vez, a proposição foi lida na sessão ordinária do dia 10 do mesmo mês e ano e publicada no Diário do Poder Legislativo, DPL, do dia 11 de junho de 2013, as páginas 3 e 4, folhas 4 e 8 dos autos. Na mesma edição do Diário do Poder Legislativo, DPL, a página 4, a mesa diretora editou uma comunicação ao público da existência da vaga de conselheiro e também editou o ato número 803, designando uma comissão de servidores para que proceda a análise detalhada e criteriosa da documentação apresentada pelos candidatos ao mencionado cargo. O relatório dessa comissão administrativa, datado do dia 26 de junho de 2013, encontra acostado nos autos as páginas 6 a 30. Verifica-se ainda despacho complementar do relatório administrativo da lavra do secretário-geral da mesa, à página 31. Por fim, o processo administrativo, ora em apreço, foi encaminhado para esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para fins da adoção das medidas de instrução, oitiva e arguição dos candidatos. E, por fim, a emissão de parecer, tudo na forma preceituada pelos artigos 247 e 248 da Resolução 2700/2009, Regimento da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Este é o relatório. Parecer do relator. Frente ao processo gerado pelo ofício do Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas, número 301/2013, de origem do Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e frente às indicações dos parlamentares e da mesa diretora dessa Casa de Lei, registrou-se relação de 22 candidatos ao cargo de conselheiro, existente em razão da vagância ocorrida em face do adimplemento da idade compulsória do conselheiro Marcos Miranda Madureira, que completou 70 anos de idade. O processamento foi organizado em um processo principal e em 22 processos, apensados àquele, sendo que cada apenso foi gerado para um candidato que recebeu numeração individualizada de registro e processou os documentos e deliberações correspondentes a seu específico indicado. Inclusive, cabe girar que a ordem para todos os procedimentos adotados por esta comissão permanente teve como metodologia a ordem cronológica de protocolarização das indicações e que, assim, gerou cada um dos processos individualizados. A tal metodologia erigiu uma relação formal para o protocolo interno adotado e aplicado, que demonstra em seu bojo o número do candidato, o número do seu respectivo processo, o dia e hora protocolado e a identificação dos preponentes, de modo que corresponde esta relação formal ao seguinte cenário. Candidato número 1, Cláudio Humberto Vereza Lodi, processo administrativo 132.104/2013, protocolizado no dia 19/6/2013, às 12h33. Preponentes: deputado Rodrigo Coelho, deputado Genivaldo Lievre, deputada Lúcia Dornelas, deputado Roberto Carlos, deputado José Carlos Elias e deputada Aparecida Denadai. Candidato número 2, Renato Ferraz Martins, processo administrativo número 132.139/2013, protocolizado dia 20/6/2013, às 14h33. Proponente, mesa diretora. Candidato número 3, Dari Alves Pagung, processo administrativo número 132.149/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 11h36. Proponente, deputado Dari Alves Pagung. Candidato número 4, Luiz Guilherme Vieira, processo administrativo número 132.154/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 13h06. Ao processo administrativo anteriormente citado, foram apensados de número 132.165/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 14h43, e 132.177/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 15h42. Proponente, mesa diretora e deputado doutor Hércules. Candidato número 5, Marilene Alves Ferreira, processo administrativo número 132.166/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 14h44. Proponente, mesa diretora. Candidato número 6, Carlos Roberto Bianchi, processo administrativo número 132.169/2013, protocolização dia 21/6/2013, às 15h18. Ao processo administrativo anterior citado, foram apensados de número 132.180/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 16h28, e 132.194/2013,
protocolizado no dia 21/6/2013, às 17h56. Proponente, mesa diretora e deputado Dr. Hércules. Candidato número 7, Tânia Maria Pires e Pinho. Processo administrativo 132.172/2013. Protocolizado no dia 20/6/2013, às 15h36. Proponente, mesa diretora. Candidato número 8, Deusvaldo Resplande de Carvalho. Processo administrativo número 132.173/2013. Protocolizado dia 21/6/2013, às 15h38. Proponente, deputado Dr. Hércules. Candidato número 9, Rodrigo de Rocha Rodrigues. Processo administrativo 132.146/2013. Protocolizado dia 21/6/2013, às 10h31. Ao processo administrativo anterior citado, fora pensados de número 132.148/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 10h32. 132.174/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 15h39. E 132.189/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 16h54. Proponente, deputado Dr. Hércules. Folhas do processo administrativo no 132.174/2013, apensado ao processo administrativo número 132.146/2013. Candidato número 10, Ivan Alves Ferreira Júnior. Processo administrativo 132.175/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 15h40. Proponente, deputado Dr. Hércules. Candidato número 11, João Luiz Cota Lovati. Processo administrativo número 132.072/2013, protocolizado dia 17/6/2013, às 15h04. Ao processo administrativo anteriormente citado, foi apensado de número 132.176/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 15h40. Proponente, deputado Dr. Hércules, as folhas 25. Candidato número 12, Alba Soares de Aguiar. Processo administrativo 132.178/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 15h43. Proponente, mesa diretora. Candidato número 13, Sérgio Manuel Nade Borges. Processo administrativo número 132.179/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 16h09. Proponentes, deputado Gilcim Lopes, deputado Paulo Roberto, deputado José Carlos Elias, deputado Zé Esmeraldo, deputado da Vitória, deputado Jamir Malini, deputado Santo Locutor, deputado Marcelo Santos, deputado Luiz Durão, deputado Cacau Lorenzoni, deputado Sérgio Borges, deputado Gildevan Fernandes, deputado Marcos Mansur, deputado Dari Pagung, deputado Elcio Alves, deputado Janete de Sá, deputado Glaube Coelho, deputado Solange Lube, deputada Taíde Armani, deputado Aparecido Denadá e deputado Freitas. Candidato número 14, João Alfredo de Souza Ramos. Processo administrativo número 132.181/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 16h28. Proponente, deputado Dr. Hércules. Candidato número 15, Valci Gonçalves da Silva. Processo administrativo no 132.183/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 16h37. Proponente, mesa diretora. Candidato número 16, Márcia Jacol de Freitas. Processo administrativo no 132.184/2013, protocolizado no dia 21/6/2013, às 16h38. Proponente, mesa diretora. Candidato número 17,
Walter Conde Filho, processo administrativo número 132187/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 16h44. Proponente, deputado Euclério Sampaio. Candidato número 18, Adaíso Fernandes Almeida, processo administrativo 132190/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 16h57. Proponente, mesa diretora. Candidato número 19, Jefferson Luiz Alves, processo administrativo número 132191/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 17h38. Proponente, mesa diretora. Candidato número 20, Luiz Renato Azevedo da Silveira, processo administrativo 132192/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 17h39. Proponente, deputada Aparecida Denadai. Candidato número 21, Marco Antônio da Silva, processo administrativo 193/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 17h53. Ao processo administrativo anteriormente citado, foi apensado o de número 132241/2013, protocolizado no dia 27/6/2013, às 10h39. Proponente, mesa diretora. Candidato número 22, Paulo Roberto Ferreira, processo administrativo 132196/2013, protocolizado dia 21/6/2013, às 18h01. Ao processo administrativo anteriormente citado, foi apensado de número 132502/2013, protocolizado no dia 5/8/2013, às 15h11. Proponente, deputado Paulo Roberto Ferreira. Quanto aos critérios de avaliação dos indicados, esta comissão permanente adotou os procedimentos, as notificações e as convocações por meio de 3 editais, publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário do Poder Legislativo, da mesma forma que o contexto procedimental e os critérios subjetivos e objetivos de avaliação dos candidatos foram pautados pelos parâmetros da Constituição Estadual e do Regimento Interno, sem prejuízo da preconização advinda da Lei Complementar Estadual número 32 de 93. Nesses termos, tem-se que a Constituição do Estado do Espírito Santo determina para fins de nomeação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas as seguintes exigências. Artigo 74, inciso 1º, os conselheiros do tribunal serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Letra A, ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. B, possuir idoneidade moral e reputação ilibada. C, ter notórios conhecimentos jurídicos ou contábeis, ou econômicos e financeiros, ou administração pública, com mais de 10 anos de exercício de função ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional nas áreas referidas. Por seu turno, o regimento interno regulamenta o tema conforme in verbis o subsequente norteamento das nomeações e indicações sujeitas à aprovação da Assembleia. Artigo 247. Para provimento dos cargos que exija a prévia aprovação da Assembleia Legislativa, quanto às indicações, observar-se-ão as seguintes formalidades. Primeiro, mensagens do governador do Estado recebida e lida no expediente deverá estar acompanhada de currículo vitae da relação de bens do candidato e disposições de motivo, dando amplos esclarecimentos sobre a indicação. Segundo, a mesa, no prazo de 2 dias, consubstanciará a mensagem em projeto do decreto legislativo para efeito de discussão e votação, encaminhando-o à comissão permanente específica. 3.
A comissão, em prazo que estipular, convocará o indicado para ser ouvido. 4. Se julgar conveniente, a comissão requisitará informações complementares para a instrução do seu pronunciamento. Artigo 248 do mesmo regimento. Na forma do artigo 74, incisos 1º, item 2 e 5º da Constituição Estadual, escolha a nomeação dos conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, obedecerão às seguintes formalidades. Primeiro, a mesa diretora anunciará por meio do Diário do Poder Legislativo a existência de vaga e abrirá o prazo máximo de 10 dias para indicações do nome. Segundo, as indicações serão feitas por deputado, pela bancada e pela mesa, e serão instruídas com prova dos requisitos de habilitação profissional previsto no artigo 74, inciso 1º. Infine, perdão. 2. As indicações serão feitas por deputado, pela bancada ou pela mesa, e serão instruídas com provas dos requisitos de habilitação profissional previsto no artigo 74, parágrafo 1º, infine, e parágrafo 5º da Constituição Estadual. 3. A escolha dos nomes será feita pelo plenário no prazo de 3 sessões ordinárias. 4. Cada deputado terá direito ao número de votos correspondente ao número de vagas abertas. 5º. A mesa fará chamada nominal dos deputados cujos votos serão anotados concomitantemente para o primeiro ou segundo candidato, conforme a preferência dos votantes. 6º, a escolha recairá sobre o candidato ou candidatos que obtiverem maioria dos votos. Parágrafo único. Aprovada a indicação e nomeação da CA por decreto legislativo. Outro sim. Os pressupostos de admissibilidade dos candidatos convergia para 4 condicionantes ou pressupostos de habilidade de saber, a saber: a. Requisito referente à idade, ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. B. Requisito de idoneidade moral e reputação ilibada. C. Requisito referente ao conhecimento, ter notórios conhecimentos jurídicos ou contábeis, ou econômicos e financeiros, ou de administração pública. D. Requisito referente ao tempo profissional em cargo público ou em área específica, ter mais de 10 anos de exercício de função ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional em área jurídica, contábil, econômica e financeira, ou da administração pública. Preliminarmente, ressalte-se dos eventos oficiais ocorridos e registrados nos autos, que os 22 candidatos apresentaram documentação suficiente para análise desses requisitos. Por sua vez, em sessão pública extraordinária desta comissão permanente, o total de 20 candidatos foi ouvido e arguído pelos senhores deputados presentes a estas sessões. E ainda deve-se destacar que 2 candidatos renunciaram às suas candidaturas e indicações, sendo eles a senhora Alba Soares de Aguiar, renúncia verbal proferida na 12ª sessão extraordinária, realizada no dia 25/9/2003, e o senhor Walter Conde Filho, documento de renúncia expressa à folha 17 do processo administrativo, número 132187/2013. Destarte, no que concerne ao quesito idade, verifica-se nos autos dos respectivos processos que todos os candidatos estão aptos, pois todos possuem mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade.
A prova do atendimento desse requisito foi embasada pela cópia de documentos pessoais dos indicados, expedido para os órgãos públicos e reconhecido oficialmente como documentos de identidade. Quanto ao requisito de idoneidade moral e reputação ilibada, e sua intelecção perpassada a priori pela conformação de um ideário abstrato, indefinido, moldado pelo princípio constitucional da moralidade, vide artigo 37, caput da Constituição da República, mas por ser semanticamente compreendido pela concretitude de parâmetros reconhecidos oficialmente, pois serve de orientação de toda e qualquer atividade da administração pública, que deve ocorrer em sintonia com a ética, com a lei e com a probidade. Desse entendimento, o professor Eli Lopes Meireles ministra que o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, e o autor não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente ou o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas entre o honesto e o desonesto. Mas, como já aludido, a abstração desses valores é afastada pela concreção de mecanismos instrumentais de aferido da idoneidade moral e reputação ilibada, com base preferencial propiciada pela conduta de vida das pessoas. Nesse diagrama de moralidade, pode-se concluir que estes axiomas são objetivos e detectáveis. Assim ensinam os professores Alexandrino e Paulo. Direito administrativo descomplicado. Método 2008, página 196. Que encerra o valor em uma noção objetiva, embora indeterminada, possível de ser extraída do conjunto de normas concernentes à conduta de agente público existente no ordenamento jurídico. Nessa contextura, o ordenamento jurídico prevê um conjunto de normas que institui um instrumento informativo de detecção desta moralidade, alicerçadora da idoneidade moral e da reputação ilibada dos candidatos. Seguindo essa diretriz jurídica, esta comissão permanente buscou tais instrumentos referenciado em diversas certidões públicas que foram exigidas, dentre as quais se pode exemplificar a certidão negativa de antecedente estadual e certidão negativa de antecedentes criminais, Polícia Federal, certidão negativa de quitação eleitoral, certidão negativa de natureza de auditoria militar para todas as comarcas, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, certidão negativa de natureza civil e criminal, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, certidão negativa federal e ações e execuções, Seção Judiciária Federal do Espírito Santo, certidão negativa federal, ações e execuções cíveis e criminais, Tribunal Regional Federal da região respectiva, a certidão negativa de débitos relativo aos tributos federais e da dívida ativa da União, a certidão negativa de regularidade dos tributos municipais, Prefeitura Municipal de Vitória, a certidão negativa das contas julgadas irregulares, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Esta certidão foi produzida por diligência própria direta desta comissão parlamentar. Considerando que não existe nenhum candidato com restrições ou sentença condenatória, com trânsito em julgado de natureza civil, improbidade administrativa ou criminal por crime doloso, e considerando igualmente os axiomas constitucionais da presunção da inocência e da acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas,
previsto respectivamente no artigo 5º, inciso 57 e 37, inciso 1 da Constituição da República, resta confirmado que todos os candidatos estão aptos e convalidos perante ao requisito de idoneidade moral e reputação ilibada. Em continuidade, a análise avançou para o requisito subjetivo referente ao grau de conhecimento dos indicados, ou seja, a demonstração dos mesmos de possuir notórios conhecimentos jurídicos ou contábeis, ou econômicos, financeiros ou de administração pública. Agora, a definição desse requisito tem que ser interpretado pela sua condição subjetiva e pela natureza política. Como se pode aferir por empréstimo da posição do egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, relator desembargador federal Carlos Fernando Matia, julgamento de 5/8/2008, órgão julgador da 8ª turma, publicado em 30/10/2008, DJF1, página 265. Para tanto, os candidatos ou os seus parlamentares, proponentes apresentaram o currículo vitae com cópia de documentação que comprova as informações contidas em seu teor. E diante desse quadro instrutivo, formado e contido nos diversos autos, e perante a sabatina realizada em sessão pública, esta comissão parlamentar verificou e firmou o entendimento de que todos os candidatos possuem notório conhecimento concernente à área jurídica ou contábil, ou econômico e financeiro, ou de administração pública. Inclusive, ficou comprovado que alguns dominam até mais do que uma dessas áreas de conhecimento. Assim, deve-se reconhecer que todos estão aptos quanto ao requisito do grau elevado de conhecimento técnico-científico ou no que tange a uma das áreas acima relacionado. Por fim, foi aferida a análise do requisito objetivo referente ao tempo profissional em cargo público ou em área específica, ter mais de 10 anos de exercício de função ou de cargo público ou de efetiva atividade profissional em área jurídica, contábil, econômica, financeira ou de administração pública. A apuração das informações respectivas ao tal pressuposto de admissibilidade nos indicados foi operacionalizada pelos documentos acostados pelos mesmos ou pelos parlamentares proponentes. De plano, deve ser assentado que foi adotado o gabarito do princípio da razoabilidade para se avaliar as provas apresentadas para fins de atendimento da exigência ora apostilada. Em outros termos, a incompletude de comprovação segundo os parâmetros regidos legais foi ponderada como autada pelo conjunto instrutivo global. Exemplo foi o que se considerou frente à previsão de ordenação expressa e rígida, endereçada ao artigo 5º caput do parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentada a Lei 8.906, de 4 de julho de 94. Em acréscimo, e com esse mesmo timbre de razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, previsto no processo administrativo número 132072/2013, indicado João Luiz Cota Lovati, que é atualmente auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Esta comissão também aterrou o quadro de incompletude parcial de comprovação por considerar aplicável, em caso
a Lei Federal número 7.115, de 29/8/1983, e as leis complementares estaduais número 32, de 93, e Lei 621/2012, e ainda o Decreto número 2010-R de 2008. Deste juízo, e levando-se em escopo o acervo de documentos contidos nos autos, tem-se que todos os indicados estão habilitados quanto ao requisito concernente ao tempo profissional em cargo público ou em atividade profissional nas áreas específicas constitucionalmente previstas. Ou seja, todos os candidatos possuem mais de 10 anos de exercício de função ou de cargo público ou de efetiva atividade profissional em área jurídica, contábil, econômica e financeira ou de administração pública. Em fase do enredo constitucional, regimental, igualmente por fulcro aos artigos 17 e 18 da Lei Complementar Estadual 621/2012, sobeja a confirmação de que todos os indicados ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, salvo os que renunciaram, atende plenamente todas as exigências, aptidão para o exercício do referido cargo. Em importante adendo, fica observado que as demais exigências previstas no artigo 21 da referida lei complementar só são exigíveis quando, no momento da posse no cargo de conselheiro, não configurando impedimento nessa fase as inobservâncias de quaisquer daquelas exigências legais. Em tempo, remanesce a informação de que os indicados que são parlamentares, principalmente se membro titular suplente dessa comissão permanente, não possuirão prerrogativa para votar ou se manifestar quanto à aprovação deste parecer, haja vista a vedação constante no regimento interno desta Casa. Indica o regimento. Artigo 78. Nas reuniões das comissões serão obedecidas as normas das sessões plenárias, cabendo aos seus presidentes atribuições similares aos outorgados por esse regimento interno ao presidente da Assembleia Legislativa. Artigo 197. O deputado presente não poderá excusar-se de votar, salvo declarando previamente não ter assistido à discussão da matéria. Parágrafo 1º. Em se tratando de causa própria ou de assunto em que tem interesse individual, o deputado está impedido de votar e não poderá assistir à votação. Destarte, em sede das reuniões das comissões, deverão ser obedecidas as normas das sessões plenárias, cabendo aos seus presidentes atribuições similares outorgadas ao presidente da Assembleia Legislativa. Sendo assim, aplica-se também às deliberações das comissões a regra de que, em se tratando da causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, o deputado indicado ao cargo de conselheiro está impedido de votar, mas poderá assistir à votação do parecer. Faz uma retificação aqui. Mas não poderá, mas poderá votar. Desculpe, gente, é a ratificação do parágrafo 1º. Em se tratando de causa própria ou de assunto em que tenha interesse, eu vou repetir para que eu li errado. Perdão. Parágrafo 1º. Em se tratando de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, o deputado está impedido de votar, mas poderá assistir à votação. Destarte. Em sede das reuniões das comissões, deverão ser obedecidas as normas das sessões plenárias, cabendo a seus presidentes atribuições similares às outorgadas ao presidente da Assembleia. Sendo assim, aplica-se também às deliberações das comissões a regra de que, em se tratando de causa própria
ou de assunto em que tem interesse individual, o deputado indicado ao cargo de conselheiro estará impedido de votar, mas poderá assistir à votação do parecer. Assim também será na eleição no plenário dessa Casa. O candidato terá direito a assistir à votação, mas não poderá votar em si próprio. Isso é um adendo que eu estou fazendo ao parecer. Em derradeira conclusão, perante a análise do mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, o processo originado a partir do ofício do gabinete do presidente do Tribunal de Contas, número 301/2013, da lavra do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encontra-se regular e adequado aos parâmetros regimentais à sua instrução, igualmente confirma a aptidão jurídica de reputação ilibada e de notáveis reconhecimento dos candidatos. Cláudio Humberto Vereza Lodi, Renato Ferraz Martim, Dari Pagung, Luiz Guilherme Vieira, Marilene Alves Ferreira, Carlos Roberto Bianchi, Tânia Maria Pires e Pinho, Deusvaldo Resplande de Carvalho, Rodrigo da Rocha Rodrigues, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, João Luiz Cota Lovati, Sérgio Manuel Nade Borges, João Alfredo de Souza Ramos, Valci Gonçalves da Silva, Márcia Jacó de Freitas, Adaísio Fernandes de Almeida, Jefferson Luiz Alves, Luiz Renato Azevedo Silveira, Marco Antônio da Silva, Paulo Roberto Ferreira. Ex positis, sugerimos aos ilustres pares dessas comissões a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, é pela plena regularidade do processo de indicação deflagrado pelo ofício do gabinete do presidente do Tribunal de Contas, número 301/2013, autoria do senhor excelentíssimo conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, senhor Sebastião Carlos Rana de Macedo, bem como pela regular e adequada situação para ocupar o cargo de conselheiro dos seguintes indicados: Cláudio Humberto Vereza Lodi, Renato Ferraz Martim, Dari Pagung, Luiz Guilherme Vieira, Marilene Alves Ferreira, Carlos Roberto Bianchi, Tânia Maria Pires e Pinho, Deusvaldo Resplande de Carvalho, Rodrigo da Rocha Rodrigues, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, João Luiz Cota Lovati, Sérgio Manuel Nades Borges, João Alfredo de Souza Ramos, Valci Gonçalves da Silva, Márcia Jacó de Freitas, Adaísio Fernandes de Almeida, Jefferson Luiz Alves, Luiz Renato Azevedo da Silveira, Marco Antônio da Silva e Paulo Roberto Ferreira. Sala das comissões, em 22 de outubro de 2013. Senhoras e senhores deputados, este é o meu relatório. Quero marcar a presença do ex-prefeito de Marilândia, Gédio Camata, ex-prefeito de Marilândia. Este é meu relatório. Coloco em discussão aos deputados dessa comissão permanente. Em discussão. Pela ordem, deputado Gilson Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, eu pude ler atentamente o relatório, verifiquei a circunstância do mesmo, entendi como correto. Agora, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência, presidente. Esta comissão de finanças, ela tem idoneidade suficiente, uma vez aprovado este relatório, para que não retorne à Procuradoria. Para que não retorne à Procuradoria, porque se nós
elaboramos, Vossa Excelência elaborou o relatório, compulsamos, fizemos toda a sabatina, e esse relatório foi realizado com a Procuradoria. E nós temos aí uma conversa paralela aqui dentro desta casa, de que o presidente quer encaminhar isso para a Corregedoria. Eu pergunto a Vossa Excelência se esse relatório, uma vez aprovado aqui, porque eu estou satisfeito com ele, uma vez aprovado, ainda vai ser submetido ao crivo da Procuradoria, ou se essa comissão tem competência plena para votar e esse relatório ser encaminhado para o plenário. Deputado Gilson Lopes, eu vivo num regime, nós vivemos num regime democrático, do qual nós respeitamos a nossa Constituição Federal e Estadual e aqui, como é um colegiado, ao regimento interno dessa casa. Eu entendo que todos os tribunais, todas as comissões existentes nos poderes legislativos, a partir do momento que apresentou um relator em determinada matéria, e esse relator deu um parecer, esse relatório é o que vale, é o que existe. A não ser que alguém tempestivamente queira pular por cima de qualquer condicionante inscrita na Constituição Estadual, Federal e Regimento Interno, queira tomar uma atitude arbitrária, isso chama atitude arbitrária, certo, queira? Porque, do meu conhecimento, o que prevalece é o relatório do relator da matéria. E nessa matéria, esta comissão foi indicada e votada quando pedi o processo para relatar, avoquei ele para relatar. Esse relatório, em qualquer tribunal que seja, é o válido para esse assunto. Eu não tenho dúvida disso. Fico feliz, senhor presidente, e nós vamos estar vigilantes com relação a essa situação. Pela ordem, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Sandro Locutor. Senhor presidente, deputado Ataíde Armani, demais membros desta comissão, importante se faz ressaltar o trabalho desta comissão sobre o comando de Vossa Excelência, deputado Ataíde. Vindo de um problema de saúde sério, graças a Deus sanado, Vossa Excelência chegou com a incumbência de conduzir, pela primeira vez nesse parlamento, uma sabatina de 20 candidatos, porque 2 renunciaram. Um trabalho onde vários deputados, titulares e suplentes desta comissão, no seu exercício, em alguns momentos alguns, em algumas sabatinas outros, devidas às atribuições das comissões, né? Alguns não poderiam estar em todas as sabatinas, mas houve um esforço concentrado, em especial por parte de Vossa Excelência. E aí, quando o deputado Gilcinho Lopes faz a interrogação a Vossa Excelência em relação à questão do relatório, é muito importante essa observação, deputado Gilson Lopes, porque alguns procedimentos a partir de então precisam ser aprimorados e avançados. Nós temos um relatório consistente, com embasamento legal, dando condições de que a mesa diretora cumpra o rito para a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, de acordo com o estabelecido no Colégio de Líderes, quando se exigiu e se fez, inclusive, uma pauta onde constava a exigência de prazo para
colocar em votação. Na reunião de colégio de líderes, exigiram desta comissão que acelerassem os trabalhos, porque nós tínhamos o teto de novembro para podermos fazer esta escolha. E nós, deputados desta comissão, em especial aqueles que puderam estar, eu por um problema também de saúde, não pude estar muito presente, estive inclusive licenciado por 16 dias nesse período, né, de licença médica, mas acompanhei os trabalhos com a minha assessoria e nós precisamos fazer com que, como a mesa diretora, e eu que sou membro dela, nos exigiu que nós dessemos celeridade para que fizéssemos as oitivas, as sabatinas de todos os candidatos de uma forma democrática. E aqui, doutor Hércules, faço menção a Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ficar na história do Parlamento Capixaba com a propositura de se abrir para que pessoas, não só deputados, que também são pessoas de bem, de conduta ilibada, que têm a sua vida pregressa toda apresentada nos seus currículos e com documentações apresentadas a esta comissão e a esta casa. Vossa Excelência vai ficar nos anais dessa casa como o deputado que propôs a abertura e que de uma forma democrática, foi acolhida pela mesa diretora por esta Assembleia. Mas eu reafirmo, senhor presidente Ataíde, só para finalizar a minha fala, que certamente todos os deputados aqui, todas as pessoas que compõem esse parlamento, estarão vigilantes para que essas possíveis arbitrariedades certamente não aconteçam, até porque esta comissão foi exigida, ela cumpriu rigorosamente o que decidiu-se naquela reunião do Colégio de Líderes, e agora a mesa estará, a partir desse momento que for votado o relatório, apta a apresentar, né, os nomes para que o plenário desta casa, que é soberano, possa fazer a sua escolha da forma mais democrática e amparada pela Constituição e pelas leis que vigoram nesse país. Finalizo a minha fala felicitando a todos os membros da comissão, e em especial Vossa Excelência, que no momento de turbulência, reitero, voltando de um problema grave de saúde que teve, empunhou essa bandeira e conduziu esta comissão, apesar de algumas intempéries, conduziu com a batuta firme e de forma tranquila. Felicito a Comissão de Finanças dessa casa por esse verdadeiro exercício de democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sandro Locutor, pelas palavras endereçadas a esse presidente. Com a palavra, deputado José Esmeraldo. Senhor presidente Ataíde Armani, deputado doutor Hércules, deputada Lúcia Tonelas, deputada Luzia Toledo, que está de costa, deputado Gilcinho, deputado Sandro Locutor, deputado Jamir Malini. Queria saudar a todos vocês. Quero aqui fazer parabenizar, né, pelo brilhante trabalho apresentado, deputado Ataíde, que mesmo em situação de dificuldade de saúde, mas esteve aqui durante todo o período, demonstrou realmente respeito e responsabilidade. Queria aqui saudar ao amigo, porque realmente Vossa Excelência passou por momentos difíceis e, em momento algum, eu vi Vossa Excelência reclamar aí nesta mesa. Mas quero aqui também me reportar a fala do deputado Gilcinho. E o deputado Gilcinho, ele é um parlamentar inteligente e vê as coisas
lá na frente. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa pode acontecer. Nós, da comissão, não vamos aceitar que o relatório feito pelo senhor Ataíde Armani, deputado Ataíde Armani, e assinado por nós, como membros, seja subjugado a outra instância. Até mesmo porque quem elaborou esse relatório, e é importante que se diga aqui, é uma pessoa de extrema competência. Aliás, puxou o pai. Nosso amigo, procurador Gustavo Merson. Obviamente alguém o ajudou, mas é uma pessoa capacitada, competente, e ninguém melhor do que Gustavo para elaborar este relatório. Então seria inadmissível, deputado Ataíde, que esse relatório fosse levado a outra instância. Que comissão é essa? Que relatório é esse? Que palhaçada é essa? E aqui não tem palhaço, não. É inadmissível que nós possamos presumir que alguém tenha coragem, a não ser que esteja com outras intenções, de encaminhar esse relatório para outra instância. Essa aqui é a instância superior e final. Isso aqui já é o Supremo Tribunal Federal. Não tem outra instância em cima, não. Desrespeito com o deputado. Desrespeito para com os deputados que estiveram aqui durante todo esse tempo. E eu tenho moral para falar, porque participei da sabatina, como outros também participaram, de todos os 20 sabatinados. E foi feita por esse deputado as 60 perguntas, uma vez que foi 3 para cada sabatinado. E eu não vi ninguém aqui, em momento algum, não vi ninguém aqui. Agora, com o relatório pronto, com todos os relatos feitos, isso seria uma palhaçada. Não acredito que alguém teria coragem de fazer isso. Não acredito. Porque aqui tem 2, 4, 6, 7 deputados. 8 com Jucinho. E seria uma desmoralização, deputado Ataíde, para essa comissão. E nós não estamos aqui para ser desmoralizado por ninguém, não. Para isso nós cumprimos a nossa obrigação. O que tem que ser feito agora, deputado, é agendar o dia. Agendar o dia para aprovação por esse sodalício. Existem uns barulhos, existem umas conversas diabólicas
demoníacas, que de quando de vez, nas passagens dos corredores aqui do plenário, bate alguma coisa. Mas nós estamos atentos. E nós temos coragem para vir aqui da tribuna e fazer a nossa fala. Não ficamos aqui esse tempo todo para depois ser esta comissão desmoralizada. Porque isso seria uma desmoralização para a comissão que trabalhou brilhantemente, todos os deputados e deputadas, para depois sermos subordinados a outra instância. Então fica aqui a nossa fala. Fica aqui a nossa fala, porque isso é coisa séria. Vamos trabalhar com dignidade, com honestidade. A pior coisa do mundo é a falsidade. Quando o cara tem peito, ele fala. Não fala por trás, não. Vem aqui e fala aqui. Não fica lá no cafezinho ou nos corredores, aí, Isso é coisa, sabe para quê? Para mulherzinha, aquela cheia de bolsinha e de brinquinho. E nós não vamos aceitar isso aqui, não. Eu vou concluir a minha fala, deputado Ataíde, que vamos falar mais umas coisas aqui pesadas aqui, e por enquanto eu não comecei, para que Vossa Excelência fique atento, para que os membros efetivos e aqueles que não são efetivos, mas que estiveram aqui o tempo todo, como é o caso do deputado Dr. Hércules. Todas as sessões ele estava ali, todas as sessões Dr. Hércules fez as perguntas também. Agora não pode, depois, querer subordinar a comissão criada dentro da lei, legalmente, a qualquer uma outra instância. Eu acho que já foi dado o recado. Eu acho que está bem colocado. Está bem objetivo, está bem didático. Por isso, deputado, queria, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, como presidente e relator, foi brilhante, em função, principalmente, do seu estado de saúde, que acredito que agora até melhorou mais, porque foram tantos sabatinados, que qualquer problema de saúde deve ter dito assim alto e bom som: não, Ataíde, nós vamos sair fora e você é o homem da vez. Então, meus parabéns ao nosso amigo Ataíde Armani. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo. Senhor presidente, deputada Ataíde Armani, colegas de comissão, a partir do deputado José Esmeraldo, deputado Sandro Locutor, deputado Jamir Malini, deputada Lúcia Dornelas, deputado Gilcinho Lopes e deputado Dr. Hércules. Eu acho que esse momento eu vou
dar vou falar sobre o relatório no final, mas eu quero, nesta oportunidade, parabenizar. Ontem eu já fiz isso na tribuna, parabenizei Vossa Excelência, que se ouve com a maior propriedade, chegou todos os dias das nossas reuniões no horário, teve um comportamento assim exemplar como presidente, tratou todos os deputados e deputadas e os nossos sabatinados com a maior finesse, com respeito, de modo que eu disse a Vossa Excelência um dia desse, e ontem eu acho que repeti na tribuna, acho que a doença até foi superada, dada a sua determinação, dada a sua vontade de fazer o melhor. Hoje, nós temos, não só hoje, mas nós temos visto nos últimos dias que Vossa Excelência está muito bem, e a gente agradece a Deus por isso, porque Vossa Excelência é um companheiro, é um homem sério, leal, é um homem que a gente pode virar as costas e ter a certeza de que Vossa Excelência não fará o contrário. Isso não é para todos, Vossa Excelência sabe disso, mas eu acho muito importante quando a gente encontra um companheiro ou uma companheira que a gente pode virar as costas, porque, afinal, nós passamos mais tempo juntos do que em casa, com a nossa família. Então, e também a lealdade, ela é tão importante na vida da gente que, com certeza, faz a diferença no cidadão que é leal. Vossa Excelência é muito leal. Portanto, quero lhe parabenizar pela condução dos trabalhos. Quero parabenizar os técnicos, a começar, não vou falar o nome de todos, porque eu posso esquecer de um, em nome da Sandra e do nosso diretor, né, Marcelo Luciano, eu cumprimento a todos. Se me mandar o nome aqui agora, eu leio todos os nomes aqui. Me mandem. Eu quero agradecer a todos os técnicos da comissão, porque sem esses técnicos da comissão, seguramente nós não teríamos esse resultado hoje pronto e acabado para apresentar não só a sociedade, mas apresentar a casa. E isso mostra, Paulo, que a nossa TV Assembleia foi impecável durante todo esse trabalho, né? Com atenção, com esmero, os nossos jornalistas. Então, os nossos próprios assessores, quero cumprimentar os assessores de todos os deputados e os meus também. Quero dizer que ontem eu disse, e não vou cansar de repetir, esse momento da sabatina foi um momento único desta casa. Foi um momento único. E, realmente, o deputado Dr. Hércules tem um bônus, ele tem um bônus grande em relação a essa sabatina tão democrática que foi feita aqui, com a participação de todos os candidatos. Quero cumprimentar também a taquigrafia, que se ouve com muita propriedade. Tudo que nós falamos aqui está registrado. Como disse um colega nosso,
tudo que nós falamos aqui vai fazer parte da história desta casa. E se nós não tivéssemos essa taquigrafia aqui, realmente a gente não teria esse resultado. Quero comentar o coronel Gilberto, que é Gilberto, que é o nosso chefe da segurança, os motoristas, né, que estão aqui, que ficaram aqui. Isso é muito importante, porque mostra carinho pelos deputados. Eu vou... Cadê os nomes? Estão chegando aqui? Me dá os nomes aqui, meu querido. Ah, tá bom, termina aí. Que eu quero concluir com o meu voto. Está votando não, né? Então, eu quero comentar. O nosso diretor das comissões, Marcelo Ciano, doutor Gustavo Merson, nosso procurador, doutor Rafael Fracolassi, procurador também, nosso procurador recém-concursado, o Ertes Lincoln, que é um baluarte nessa comissão, como técnico, e Wilson Ronque Júnior, Sandra Cruz, que também é outra baluarte, Rosa Eponina, também, que é a nossa secretária, Marcelo Massad, Clébia Comarella, Cristiano Ottoni, Alexandre Zardini, Erildo Paixão. Sem eles, nós não teríamos esse resultado. Portanto, quero cumprimentar, deixar registrado em ata a parceria de todos que realmente participaram desse momento único da Assembleia Legislativa, que foi exatamente a sabatina dos inscritos para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas. É como relato. Com a palavra, deputado doutor Hércules. Antes do doutor Hércules falar, eu esqueci de falar do Alain Lírio, que também deu a maior cobertura no painel. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Nosso garçom, sem ele a gente não bebia água e nem tomava um cafezinho, que são as únicas. Muito obrigada, João Elias e Simval, né? Muito obrigada. Presidente Ataíde Armani, naturalmente eu não vou repetir o que a Luzia falou, vou assinar embaixo do que ela falou com relação ao agradecimento a todos. Parabéns a Luzia por lembrar das pessoas que sustentaram esse tempo todo essas sessões que nós acompanhamos. Quero também parabenizar o presidente Ataíde Armani, da condução dos trabalhos e em alguns momentos de divergência com esse deputado, mas isso faz parte da democracia e faz parte também da interpretação do regimento, que apesar de ser a nossa Bíblia aqui, tem momentos que a gente discorda e a discordância é um caminho para se procurar o melhor discernimento. Ninguém é dono da verdade, nem eu, nem ninguém, e as divergências elas são importantes. Quero me dirigir à Luzia, especialmente o deputado Sandro Locutor, que falou da nossa luta para que esse momento chegasse ao ponto que chegou. Mas eu quero dizer que aqui não tem nenhum pai da criança, não tem... O mais importante é a criança. Isso que é mais importante de tudo. Quero dizer que nós refletimos aqui aquilo que foi solicitado pela OAB, pelos sindicatos
dos Advogados, que eu também sou ainda afiliado, pelo Ministério Público de Contas, pelo Conselho Regional de Administração e pela Transparência Capixaba. Não foi ninguém é dono disso. Dono é a democracia. E quando o presidente Teodorico Ferraço abriu para os 22 candidatos, que ficaram hoje 20, ele simplesmente também cumpriu não a Constituição Estadual, mas sim o regimento interno, o artigo 248, inciso 2, que estabelece esses critérios. A nossa luta vai continuar com relação a que qualquer um que seja pretendente ao cargo de conselheiro não precisa pedir a um deputado, a uma bancada ou à mesa diretora, que ele se inscreva simplesmente no protocolo da casa, como já existe em 4 estados do Brasil, inclusive até o Maranhão de Sarney, que já existe essa abertura. Então, na verdade, é um exercício importante da democracia que nós estamos assistindo e que essa casa continue nesse exercício da democracia, da transparência, e que nós estamos atendendo naturalmente o que a rua pensa, o que o povo espera de nós. Quero dizer da qualidade de todos os candidatos. Todos os candidatos foram bem qualificados, passaram por aqui nas sabatinas, tiveram as respostas de acordo com cada um perguntou. Eu fiz essa pergunta a todos. Alguns eu fiz umas perguntas mais técnicas, outros eu fiz umas perguntas que não foram tão técnicas, mas que, na verdade, todos responderam aquilo que eu gostaria de ouvir, acho que também que muitas pessoas. Mas eu quero dizer que eu tenho que votar num candidato. Eu indiquei 7 nomes. Eu tenho que votar em um nome. Mas aquele que eu não votar, eu quero que me perdoe e que saiba também o respeito que eu tenho por qualquer um que eu não votar. Eu vou deixar de votar em 19. Mas quero dizer que eu, por não votar nos outros 19 e votar em nenhum, ter que escolher, porque é assim que determina o regimento interno, eu não quero desmerecer os outros candidatos que eu não votarei. Então, mais uma vez, parabenizo a todos os membros efetivos da comissão, deputada Lúcia, deputado Zé Esmeraldo, deputada Luzia, deputado Gilcinho, deputado Jamir, Sandro, locutor, enfim, quero dizer da nossa admiração pelo trabalho de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Hércules. Não havendo mais discussão, eu gostaria de colocar o relatório em votação. Como vota o deputado José Esmeraldo? É o primeiro da lista, Zé. Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o deputado Jamir, Malini, Sandro, locutor, Gilcinho, deputada Luzia, deputada Lúcia, Dornelas e doutor Saúde, não vou falar o nome dele não. Queria saudar todos que participaram aqui, importante a participação de vocês, estiveram aqui conosco durante esse tempo todo, né? E com certeza esse relatório... Oi? Como é que é? Tudo bem. Então, queria dizer o seguinte, que é com muita honra e com muito respeito àqueles 20 que foram sabatinados
E com certeza, aqueles que participaram do relatório, eu já tomei a liberdade de citar o nome do procurador Gustavo Merson, brilhante procurador, juntamente com assessores, que não vou citar porque eu não tenho os nomes aqui, mas eu sei que teve vários assessores que o ajudaram, e capitaneado por Vossa Excelência. Em respeito ao trabalho feito, eu não poderia deixar de votar favoravelmente a esse relatório, que foi uma honra para mim e tenho certeza para todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, e principalmente para os nossos colegas, homens e mulheres deputados que fazem parte aqui desta Casa de Leis. Meu voto é sim. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Deputada Luzia Toledo, como vota? Eu voto sim, com restrição. Eu penso que nós tivemos candidatos aqui espetaculares, candidatos que poderiam ser aprovados aqui para ocupar a vaga de conselheiro ou de conselheira com a maior tranquilidade. Mas alguns candidatos não conseguiram responder as perguntas, feitas pelos deputados e deputadas. Então, eu penso que o relatório não deveria registrar todos os candidatos. Eu aprovo o relatório está excelente, tem o meu voto favorável, mas como foi o primeiro, a primeira sabatina aberta, e eu estou considerando isso um dos momentos mais importantes desta casa, mas fica aqui a minha restrição à inclusão de todos aqueles que não responderam as perguntas e estão incluídos junto com aqueles que foram excelentes, e nós tivemos aqui excelência nas respostas de muitos candidatos e candidatas. Muito obrigada. Obrigado, deputado Luzia Toledo. Deputado Euclério Sampaio, na sua ausência, deputado Gilcim Lopes. Suplente que faz a diferença. Deputado Ataíde Armani, eu voto sim, e eu só quero fazer um breve comentário que é rápido, eu sei que é só a hora do voto, nós deveríamos estar falando na hora do voto posteriormente, mas vejam os senhores, algumas respostas que não foram dadas pelos sabatinados, natural, o juiz, ele pega o Código de Processo Penal, pega o Código Penal, pega as legislações para ele poder analisar e dar uma sentença. O Ministério Público para dar o parecer dele, então, os conselheiros de contas, eles não são diferentes, eles utilizam da Constituição Estadual, da Constituição Federal, da Lei 8666, da Lei 8.429. Então, gente, é um emaranhado. Então, quando a pessoa vem para uma sabatina, o universo já vem para um campo, principalmente alguns que foram candidatos e são de fora. Certo? Eles já vieram aqui até com um certo receio. Alguns informaram até que isso aqui era um circo,
que era carta marcada, e nós desmistificamos isso. Nós mostramos que fizemos um trabalho sério. E, de parabéns, o relatório do nosso presidente, eu voto com o relatório em total. Obrigado, deputado Gilcim Lopes. Deputada Lúcia Dornelas. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Como disse ontem, em diversos lugares onde nós estivemos nos últimos dias, os lugares mais longínquos, as pessoas comentam e perguntam sobre a sabatina, sobre a arguição que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Então, isso significa que a população capixaba está antenado com esse processo, o que faz muito bem para a sociedade capixaba. Quero, mais uma vez, parabenizar o presidente Ataíde Armani, como disse ontem, com problemas de saúde, mas esteve presente aqui em todas as sabatinas, cumprindo o seu trabalho de presidente e de parlamentar. Também saudar os colegas deputados que aqui estiveram presentes, deputada Luzia Toledo, deputado Jamir Malini, deputado Sandro Locutor, está também com problema de saúde, mas esteve presente a várias sabatinas, o deputado Zé Esmeraldo, sempre presente, o deputado Gilson Lopes, que é suplente, mas que também esteve presente aqui na nossa comissão. Saudar o doutor Hércules, que nem faz parte da Comissão de Finanças, mas fez questão de estar presente também a todas as sabatinas. Foi um momento ímpar. O que fizemos aqui foi um processo necessário, mas também tenho certeza que um aprendizado sobre gestão pública a todos nós que estivemos aqui sabatinando, arguindo os 20 candidatos que aqui estiveram presentes. Como disse os nossos colegas, vários candidatos que por aqui passaram demonstraram notório saber, como diz um dos requisitos, que é referente ao conhecimento, ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Vários candidatos que por aqui passaram, deram uma aula de administração pública, de finanças, e que mostraram, de fato, com notório saber para estar representando a sociedade capixaba lá como conselheiro do Tribunal de Contas. Me sinto uma privilegiada de ter participado deste momento. Hoje é o momento final de votarmos o relatório dessa comissão. Não é por acaso que existe essa arguição para o Tribunal de Contas. É, de fato, para sabermos se os candidatos têm um dos requisitos, embora tenha outros requisitos, mas o requisito referente ao conhecimento. Então, tivemos aqui brilhantes candidatos para o Conselho do Tribunal de Contas, mas também tivemos pessoas que por aqui passaram que não demonstraram notório saber jurídico, contábil, econômico e financeiro, ou de administração pública. Quero também parabenizar todos os servidores da Comissão de Finanças, que estiveram sempre no auxílio e fazendo com que essas reuniões acontecessem, parabenizar os que elaboraram o relatório, mas quero dizer, senhor presidente, que não concordo que alguns candidatos que não demonstraram notório saber sejam aprovados da mesma forma como os que aqui passaram e demonstraram notório saber. Então, quero deixar minha ressalva, quero que conste em ata desta reunião da Comissão de Finanças que o meu voto é contrário ao parecer, porque acho que vários candidatos não demonstraram notório saber, que, portanto, deveria ser descredenciado para o pleito. Muito obrigado, meu voto é não. Obrigado, deputada Lúcia Dornella. Eu só gostaria, antes de passar ao próximo deputado, de dizer que no meu relatório, na página 10, consta o seguinte: em continuidade, a análise avançou para o requisito subjetivo referente ao grau de conhecimento dos indicados, ou seja, a demonstrações do mesmo de possuir notórios conhecimentos jurídicos ou contábeis,
ou econômico e financeiro ou de administração pública. Agora, a definição desse requisito tem que ser interpretada pela sua condição subjetiva e pela natureza política. Porque, às vezes, nós poderíamos ter um deputado dessa comissão que tivesse o primário, como foi apresentada essa comissão por todos os candidatos, documentação de ensino de terceiro grau, todos eles em faculdades, a maioria deles com pós-graduação, outros com vasta documentação de estudo e assim por diante, mas que às vezes aqui no momento da sabatina, por uma questão de pessoal ou de nervosismo ou qualquer coisa, de repente faltar com alguma resposta. Então eu tive que olhar o lado subjetivo do candidato e da sua resposta e da sua documentação apresentada, como também o lado político dessa condição. Mas respeito e acato o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Jamir Malini. Senhor presidente, saudando todos da comissão, todos que participaram, todas as pessoas aqui presentes, dizer da minha felicidade de apenas 10 meses nessa casa, estar participando dessa comissão, e voto com louvor favorável ao relatório, com o parecer do relator. Obrigado, deputado Jamir Malini. Deputado Glauber Coelho, na sua falta, deputado Sandro Locutor. Senhor presidente Ataíde Armani, é importante até nos votos aqui desta comissão, demonstra que verdadeiramente nós estamos no parlamento e as divergências de entendimentos também fazem parte da democracia. A deputada Lúcia ponderou algumas situações de alguns candidatos. Eu não pude corroborar com a colocação dela em virtude de não poder ter estado em todas as sabatinas, mas Vossa Excelência apresentou em seu relatório o entendimento importante quando fala da subjetividade. Nós gostaríamos de também contribuir com esta comissão, votando favorável ao relatório, respeitando a ressalva da deputada Luzia e respeitando também o voto da deputada Lúcia, o que certamente o seu voto não representa a desunião dos membros desta comissão. Certamente um entendimento que, com certeza, queria um relatório um pouco mais rigoroso, mas a gente tem que também, ao votar aqui nesta comissão, pensar em possíveis consequências jurídicas que talvez pudessem atrapalhar ou até mesmo atrasar, né, o processo que se avizinha da escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, senhor presidente, entendendo o parecer de Vossa Excelência, voto favorável ao relatório. Obrigado, deputado Sandro Locutor. Eu sou relator, aprovado por 6 votos a 1. Eu gostaria de pedir um esforço dos nossos deputados. Nós vamos, para a gente poder devolver esse processo à mesa ainda hoje, nós vamos convocar uma sessão extra daqui a 5 minutos, só para a leitura da ata dessa sessão e assim devolver depois o processo à mesa diretora. Então eu peço um último esforço, isso é rápido. Quero marcar aqui a presença do vereador Ademir Alves Laurete, vereador de Rio Bananal, Wagner Antônio Pico, vereador de Rio Bananal, Vladimir Francisco Giuriato, o Preto, né, nosso querido amigo, presidente da Câmara de Rio Bananal, e José Maria Moura, vereador de Rio Bananal. Quero, antes de terminar a sessão, responder ao deputado Gilson Lopes e aos demais deputados. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos, eu não tenho palavras aqui para agradecer, a todos os deputados, ao deputado Hércules pela sua presença assídua, aos funcionários dessa comissão,
ao doutor Gustavo pelo seu saber jurídico, junto com a gente elaborando esse parecer. Eu quero agradecer ao senhor de uma maneira assim estupenda. Tenha quem puxar. Tive o privilégio de conhecer seu pai e de saber da capacidade que seu pai tinha. Eu tenho demonstrado o quanto é importante ter um pai e passar para a gente o conhecimento. Quero agradecer ao pessoal da TV Assembleia, aos funcionários dessa casa, a todos. Eu não tenho palavras. Se esqueci alguém, não sei. Ao pessoal do meu gabinete, né, que nos acompanharam, a todos que nos ajudaram, né, ao longo desses dias. Não foi fácil. Como disse o deputado Zé Esmeraldo, quantas vezes aqui atrás do plenário eu tive que tomar medicamentos para continuar a sessão, para não precisar sair daqui e tomar o medicamento aqui atrás, porque são medicamentos injetáveis. Marcar a presença do Otávio Espíndola, que nos honra com sua presença. Deputado Gilson Lopes, senhoras e senhores deputados, antes de terminar, eu fui uma pessoa que lutei contra a ditadura. Na época que as pessoas na rua, eu disse isso aqui já, enfrentavam baioneta. Acreditei na democracia e acredito na democracia. Acredito na política como um bem para administrar a sociedade. Acredito nas normas, acredito nas nossas constituições estadual e federal. Quando nós assumimos nosso mandato aqui, nós juramos a respeitar as normas existentes no nosso país. Constituição Federal, Constituição Estadual, regimento interno e assim por diante. Não vejo, por parte de quem quer que seja, por mais elevado que possa ser seu grau, não vejo que vai fazer a irresponsabilidade de não acatar o parecer dessa Comissão de Finanças quanto à indicação do conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado. A Comissão de Finanças é terminativa, não existe grau dela nessa casa acima para dar esse ou aquele parecer. O parecer está feito, votado por 6 votos a 1, e esse é o parecer. Cabe agora, perante a nossa legislação, o presidente dessa casa, de acordo com o nosso regimento, Constituição Estadual e Federal, no prazo de 3 sessões, colocar esse processo em votação do plenário pleno. Tivemos a hombridade de acatar a nossa legislação, inclusive no quesito de proibir os candidatos que são deputados a não votarem. Então, nós não vamos ter 30 votos nesse plenário, nós vamos ter 25 votos, que é o voto, não poderá votar o presidente dessa casa, o deputado Sérgio Borges, o deputado Dari Pagung, o deputado Cláudio Vereza e o deputado Paulo Roberto. Eles não poderão votar, não poderão. Então, são 25 deputados que estão aptos a votar nesse parecer. E, olha, não acatar esse parecer é rasgar nossa Constituição, é rasgar nosso regimento, é rasgar tudo o que existe em matéria de normas. E, acima disso, é um desrespeito ao Colégio de Líder que nos indicou para sabatinar, nos indicou nós da Comissão de Finanças para sabatinar os candidatos e dar um parecer. É desrespeitar o Colégio de Líder, é desrespeitar os deputados, é desrespeitar esse relator. Digo mais a vocês, renunciarei, se isso acontecer, a qualquer cargo que tenho nessa casa em comissão, seja na presidência da Comissão de Agricultura, vice-presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, porque a partir desse momento nós não vamos precisar mais de comissões nessa casa, e sim, simplesmente, da votação no plenário, por mais soberano que ele seja, mas o plenário tem que acatar o que está nas normas, o plenário tem que acatar o que está no nosso regimento, o plenário tem que acatar o que está na nossa Constituição. Isso
é democracia. E democracia se exerce, democracia se respeita, democracia se faz. Nós não vivemos numa ditadura, nós não vivemos numa imposição, e sim numa liberdade de expressão. A deputada Lúcia Dornella, há poucos minutos, votou contrário o meu parecer. O respeitei, é um direito da deputada, ela votou como deveria votar e como ela acha que deve votar. Isso se chama democracia, e só sabe ser e exercer a democracia quem é democrático. E eu sou democrático. Por isso eu espero que a Assembleia Legislativa do meu Estado, acima de qualquer coisa, do presidente ao mais nobre deputado, respeite o que está nas normas, respeite o que é a democracia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será daqui a 5 minutos, para a aprovação da ata dessa sessão. Muito obrigado. Como nós acompanhamos, o presidente Ataíde Armani já convocou uma reunião extraordinária daqui a 5 minutos. Nós vamos aguardar que ele retorne os trabalhos. Na sessão extraordinária que acabou nesse momento, os deputados da Comissão de Finanças apreciaram o relatório sobre o processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Foi o próprio Ataíde Armani, que é o deputado que está presidindo os trabalhos relacionados à escolha do novo conselheiro, foi o próprio Ataíde autor do parecer. O parecer foi aprovado com 6 votos a 1, um voto contrário da deputada Lúcia Dornellas. O parecer do deputado Ataíde Armani, que foi aprovado na comissão, aponta a regular e adequada situação de todos os 20 indicados, de todos os 20 candidatos a ocupar o cargo de conselheiro. Vale lembrar que a escolha final é do plenário. Inclusive, essa sessão extraordinária, já convocada pelo presidente, é uma sessão destinada à leitura e aprovação da ata. A partir desse procedimento, o relatório poderá continuar a tramitação e daqui a 3 sessões deve acontecer a votação em plenário do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Eu lembro a você que os candidatos concorrem a uma vaga aberta com a aposentadoria compulsória do conselheiro Marcos Madureira, após ele completar 70 anos de idade. Todo o processo de sabatina está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, no canal 12 da NET, no canal digital 19.2, ou ainda também acompanhado ao vivo, online, através do site oficial da Casa. Os vídeos também estão sendo disponibilizados na íntegra, na internet, no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Ao todo foram 22 candidaturas, 22 inscritos neste processo. 2 candidatos desistiram da candidatura durante o processo e os outros 20 foram sabatinados, já passaram pelo processo de sabatina. Dos 20 candidatos que concorrem à vaga, 4 deles são de mandato parlamentar, sendo o restante da sociedade civil. Esta foi uma decisão da mesa diretora. A mesa diretora decidiu que para esta vaga os cidadãos poderiam se candidatar. Bom, depois que foi realizadas as inscrições, houve uma análise da documentação dos candidatos, o processo de sabatina já foi concluído e hoje nós acompanhamos a apreciação e aprovação do relatório e do parecer que
trata deste processo. Como eu já disse, agora a decisão é do plenário. Eu também aproveito para explicar que a Assembleia Legislativa participa diretamente. O presidente já sinalizou o retorno dos trabalhos. Nós vamos aguardar o seu pronunciamento. Havendo quórum legal, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária de sessão legislativa ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Peço à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. São 13h06. Ata da 18ª reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Aos dias 22 de 2013, às 9 horas, no plenário do Dr. Disseu Cardoso, reúne a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado José Esmeraldo, senhor deputado Jamir Malini, senhor deputado Gilcinho Lopes, senhora deputada Luzia Toledo, senhora deputada Lúcia Dornelas, senhor deputado Sandro Locutor, ausente senhor deputado Glauber Coelho, afastado senhor deputado Dari Pagungue, presentes senhores procuradores Dr. Gustavo Messon e Dr. Rafael Fracalossi. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Gilcinho Lopes, Sandro Locutor e Dr. Hércules. Havendo quórum, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Ata lida. O senhor presidente colocou em votação a ata aprovada como lida, conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras, candidato Sérgio Borges, candidato a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Gerder Camat, ex-prefeito de Marilândia, Ademir Alves, Wagner Antônio, Valdemir Francisco, José Maria, vereadores de Rio Bananal. Passou-se a ordem do dia, o ofício número 301 de 2013 do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, comunicando a vacância do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em face do adimplemento da idade compulsória do conselheiro Marcos Miranda Madureira, que completou 70 anos, em 29 de maio de 2013. Relator, deputado Ataíde Armani, que faz a leitura do relatório na íntegra, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, opina pela aprovação do parecer. Em discussão, o parecer. Fizeram uso da palavra o senhor deputado Gilcinho Lopes, deputado Sandro Locutor, deputado José Esmeraldo, deputada Luzia Toledo, Lúcia Dornelas e doutor Hércules. A deputada Luzia Toledo agradeceu e registrou o brilhante trabalho dos senhores e senhoras Marcelo Ciano, diretor das comissões, Dr. Gustavo Messon, procurador, Dr. Rafael Fracalossi, procurador, Ertes Lincoln e Wilson Ronquen, Júnior, consultores, Sandra Cruz, supervisora, Rosa Eponina, Marcelo Massad, Kleber Comarello, Cristiano Otônio, Alexandre Zardini, Erildo Paixão, funcionários da Comissão de Finanças, TV Assembleia, Taquigrafia, Fabiano Pontes, João Elias e Simval. Encerrada em votação. Aprovada a matéria por 6 votos contra 1 voto da aparecida da deputada Lúcia Dornelas. O deputado Ataíde Armani tece considerações, conforme registrado em ata taquigráfica. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e encerrou a reunião às 13h01. Convocou seus pares para a próxima, que será extraordinária, hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, às 13h06, no plenário do Dr. Disseu Cardoso desta Casa de Leis. E para constar é lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata cabe de ser lida. Não havendo discussão, em votação. Como vota o deputado Jamir Malini? Deputado Sandro Locutor. Senhor presidente, antes de proferir o meu voto, gostaria apenas de citar as presenças aqui nos prestigiando nesta casa, o vereador Nelsinho Ramos, lá de Dores do Rio Preto, está ali na galeria, né? Seja bem-vindo, Nelsinho. Na realidade, está exercendo a Secretaria de Agricultura lá no município de Dores do Rio Preto, nosso companheiro do PPS, né? Também o secretário de Turismo e Esportes lá de Dores do Rio Preto, meu amigo de infância, Gleidson,
né? Também secretário de Turismo e Esporte lá de Dores do Rio Preto, também do PPS agora, já junto conosco, nosso companheiro, e também citar a presença do Luciano do Incapé. Então sejam muito bem-vindos, né, a esta casa, um momento importante quando se aprova o relatório final para indicação de conselheiro do Tribunal de Contas. Leve um abraço à nossa querida prefeita Cláudia e a todos os cidadãos lá de Dores do Rio Preto. Senhor presidente, voto como líder. Como voto, deputado Zé Esmeraldo. Senhor presidente, eu vou votar conforme foi lida aqui por para a secretária. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Gilson Lopes. Pela aprovação, senhor presidente. Deputada Lúcia Dornelas. Pela aprovação. Deputada Luzia Toledo. Pela aprovação. Eu também voto favorável como líder, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão e convoco os senhores membros para a próxima, que será a audiência pública, dia 24 de outubro, às 9 horas, quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Anchieta, para a apresentação do orçamento 2014 e discussão do orçamento 2014. Obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado. Você acabou de acompanhar ao vivo pela TV Assembleia os trabalhos de hoje da Comissão de Finanças. Foram 2 sessões extraordinárias. A primeira delas para apreciar o relatório sobre a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo e o parecer do deputado Ataíde Armani. Os documentos foram aprovados, registrando o voto contrário da deputada Lúcia Dornelas. O relatório e o parecer afirmam a regular e adequada situação dos 20 candidatos indicados à vaga. E nós também acompanhamos logo depois outra sessão extraordinária para a leitura da ata desta primeira reunião. Agora a escolha é do plenário. O relatório segue para o plenário quando vai acontecer a votação e a escolha final do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O prazo regimental é de 3 sessões ordinárias, por isso deve acontecer na próxima semana. Mais informações você acompanha no site oficial da Assembleia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.